Questão número 1. Então, a questão número 1, ó, fala o seguinte, olha só. O produto obtido pela multiplicação dos algarismos do MDC de 15, 30 e 60 é... Então, aqui, ó, pessoal, presta atenção. Olha só. Primeiro passo aqui, ó, eu vou dar uma desmembrada aqui nessa questão. Ó, ele está falando aqui, ó, em produto, certo? Então, ó, ele fala em produto. Na matemática, toda vez que ele fala em produto, tá? Toda vez que ele fala em produto, isso daqui na matemática quer dizer uma multiplicação. Isso significa uma multiplicação, tá? Então, produto na matemática é uma multiplicação. Não esquece isso, tá? Então, toda vez que ele falar em produto, ele está falando em multiplicação. Tranquilo? Outra coisa aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, em algarismos, tá? Ele fala em algarismos. Mas vamos lá. Sabia que existe uma diferença entre algarismos e números? Pois é, existe uma diferença. E eu vou dar uma explicadinha aqui, ó, bem rápido, tá? Então vamos lá. Ó. O que são algarismos, tá? Então vamos explicar aqui, ó. Presta atenção que isso aqui é importante, tá? Algarismo é diferente de número, tá? Então quando a gente tem aqui, ó, algarismos, tá? Isso daqui, ó, é diferente de número. Como assim, professor? Assim, ó, presta atenção. Toda vez que ele fala em algarismos, ele está se referindo a isso aqui, ó. Ele está se referindo ao 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Isso aqui, ó, são algarismos, tá certo? Então, toda vez que ele falar em algarismo, ele está se referindo a esse conjunto aqui, ó, de 0 até 9, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Se você pega aqui, ó, vamos colocar aqui um exemplo aqui. Vou colocar aqui, ó, o número 50. Então, se eu colocar aqui, ó, o número 50, por exemplo, tá? Vamos colocar o exemplo aqui, ó, o número 50. 50, ele é um número, tá certo? É o número 50. Só que o 50, ele é formado por dois algarismos, tá? Então, nós temos aqui, ó, o algarismo 5 e o algarismo 0. Então, 50 é formado por dois algarismos, tá bom? Então, para resolver essa questão, eu preciso desse conhecimentozinho aqui, ó, do que é algarismo, tá certo? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, o produto obtido pela multiplicação dos algarismos do MDC de 15, 30 e 60 é... Outra coisa, nós temos aqui, ó, outro assunto. Qual assunto? O assunto de MDC. O que é o MDC? MDC é o máximo divisor comum, certo? Então, o MDC é o máximo divisor comum. Sempre será dado, para você calcular o MDC, sempre será dado alguns números, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, ele deu aqui, ó, 3 números, tá bom? E a gente vai encontrar um número, né, o maior número que divide os 3 ao mesmo tempo. Esse maior número que divide os 3 ao mesmo tempo é chamado de MDC, tá bom? Então, vamos lá, ó. Presta atenção. Já vamos resolver essa questão aqui, ó, pelo um bizu, certo? Então, já vou dar um bizu aqui para a gente resolver essa questão de maneira rápida, tá bom? De maneira rápida, tá? Então, para resolver essa questão, não precisava aqui dessa explicação que eu dei de algarismo. Isso aqui eu só estou enriquecendo o material de vocês, tá certo? Mas se cair uma questão dessa na prova, você vai fazer assim, ó. Presta atenção, tá? A matemática aqui, ela é bisurada, tá bom? Então, você vai fazer assim, ó. Olha só. Vou colocar aqui, ó, vou te dar um bizu, tá? Um bizu de MDC, tá bom? Então, toda vez que ele falar aqui, ó, em MDC, tá? Falou em MDC, você vai fazer assim, ó. Presta atenção. Sempre será dado uma certa quantidade de números. Nesse caso, ele deu 3 números. Você vai pegar, ó, tá? O menor dele. Quem é o menor? É o 15, 30 ou 60? O menor é 15. Você pega aqui o 15. Aí você tem que observar o seguinte, ó. Eu posso dividir o 60, dá para dividir o 60 por 15, ou seja, você divide aqui, ó, o maior pelo menor. Dá para dividir o 60 por 15? Dá, porque 60 dividido por 15 é quanto? É 4. Então, eu consigo dividir 60 por 15, que dá 4. Tranquilo? Quando você divide aqui, ó, 60 dividido por 15 dá 4. Vamos lá. O próximo agora é o 30. Eu posso dividir, ó, esse 30 por 15? Tá? Posso. 30 dividido por 15 dá 2. Concorda comigo? Então, ou seja, os dois números aqui, ó, dá para dividir pelo menor, que é o 15. Toda vez que isso acontecer, o MDC é o menor número, ou seja, o MDC é o próprio 15. Só isso.
Professor, como é fácil? Isso mesmo, cara. É bem simples, tá? É bem simples. Então, o MDC é o próprio 15. Essa é a resposta não. Cuidado, pessoal, cuidado. Por que cuidado, professor? Porque você pode aqui, ó, encontrar esse 15 aqui, olhar para o gabarito e marcar a letra E. Aí você marca aqui a letra E, ó. Já aconteceu comigo várias e várias vezes, tá? Depois eu fui ficando aí, ó, mais visurado aí, ó, resolvendo provas, né? Porque a gente só cresce no concurso quando a gente vai resolvendo provas, tá? Resolvendo questões anteriores. Então, ó, eu resolvi aqui, achava 15, marcava o gabarito. Quando saía o gabarito da prova, eu olhava para a questão e disse, oxe, errei essa questão como? Se eu fiz tudo certinho. Sabe por quê? A resposta não é 15? Por quê? Porque ele quer saber, ó, o produto obtido pela multiplicação dos algarismos. Então, aqui, ó, nós temos quantos algarismos? Nós temos o algarismo 1 e o algarismo 5, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar isso aqui, porque produto é multiplicação. Então, é só você fazer isso. Olha só como é simples, ó. Você faz, ó, 1 vezes 5. E 1 vezes 5 dá quanto? 1 vezes 5 dá 5. Somente isso. Então, a resposta dessa questão é 5. E o gabarito aqui, ó, é o quê? Gabarito é a letra B, tá? Cuidado aí, ó, para não, ó, perder uma questão aí de vacilo. Tranquilo? Então, tá aí, ó. Toda vez, ó, repeteco, ó, toda vez que você quiser resolver uma questão de MDC, você já usa esse visual. Ou seja, pega um menor e tenta dividir, ó, os outros por ele. Então, ó, 60 dividido por 15 dá 4, então dá para dividir. 30 dividido por 15 dá 2, então dá para dividir. Deu para dividir os outros números? Deu. Que massa, meu irmão. Então, o MDC é ele mesmo, é o menor deles, que é o 15. Tá certo? E aqui, ó, como ele estava pedindo o produto, né, da multiplicação dos algarismos, você multiplica. 1 vezes 5 deu 5. Tranquilo? Professor, eu gostei desse bizu, velho. Esse bizu é top. Agora, se não desse para dividir, como é que se calcula o MDC? Você vai fazer assim, ó, presta atenção. Vou explicar agora como se calcula um MDC, tá? Então, vou colocar aqui, ó, MDC, certo? Vamos colocar aqui, ó. Como é que se calcula o MDC de uma certa quantidade de números? Você vai fazer assim, ó. Você coloca os números, tá? Vou colocar os números aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Presta atenção, tá? Então, vou colocar, ó, 15. Nós temos também o 30. E nós temos também o 60. Tá bom? Eu tenho 15, 30 e 60, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Aí você pega aqui, ó, vou colocar aqui, ó, uma linhazinha aqui, ó, tá certo? Vamos colocar uma linha, tá? Vou colocar uma linha aqui, ó. Vamos colocar uma linha, tá bom? Vou colocar essa linha aqui, ó. O que é que você vai fazer agora? Vai fazer o seguinte, ó. Vai colocar números aqui, ó, desse lado aqui, ó. Vai colocar alguns números desse lado que dá para dividir os três ao mesmo tempo. Tem que dar para dividir os três ao mesmo tempo. Como assim, professor? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Estamos calculando o MDC e não o MMC, tá? Então você vai fazer assim, ó. Imagina que se eu colocasse o 2 aqui, ó. Coloquei o 2. Eu posso dividir esse 15 por 2? Não, não posso. Então, eu não posso aqui colocar o 2 aqui, ó. Então, o 2 aqui, ó, ele divide até o 30 e o 60, mas o 15 não dá. Então, o 2 está fora. Aí você tira o 2. Aí você vem, ó, e coloca o próximo. O próximo é 3. Aí vamos lá. Eu posso dividir, ó, esse 15 aqui por 3? Posso. 15 dividido por 3 dá 5. Então, você vem, ó, coloca o 5 aqui embaixo. Tranquilo? Vamos lá agora. Próximo. 30 dividido por 3. 30 dividido por 3 dá quanto? 30 dividido por 3 dá 10. Coloco o 10 aqui, ó. Próximo. Posso dividir ó, o 60 por 3. 60 dividido por 3 dá quanto? 60 dividido por 3 dá 20. O que é que eu faço agora? Vou colocar o outro aqui, ó. Então, eu já vou dar uma dica para vocês, ó. Toda vez que o número terminar em 5 ou em 0, que é o caso aqui, ó, de 5, 10 e 20, se ele terminar em 5 ou 0, ele é divisível por 5. Então, você nem perde tempo, já coloca o 5 aqui, ó, certo? E vamos dividir, ó, esse 5 por esse 5, dá quanto? 5 dividido por 5, dá 1. Depois, vamos dividir, ó, o 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. E, por último, aqui, ó, o 20. 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá quanto? 20 dividido por 5 dá 4. Tá certo? E agora, professor, existe mais algum número que eu coloque aqui e divide os três ao mesmo tempo? Até existe, que é o número 1. Tá bom? Só que se eu colocar 1, vai estar todo mundo se repetindo. Tá certo? Mas depois do 1, ó, o 1 a gente nunca coloca aqui, tá bom? Depois do 1, ó, não existe nenhum número que divide os três ao mesmo tempo. Quando isso acontece, parou a conta. Aí você faz assim, ó. É só você ó, fazer ó, um tracinho aqui e multiplicar ó, esses dois números. Ou seja, multiplica aqui para calcular o MDC. Multiplica o 3 e o 5, tá bom? Então, é só você multiplicar. Ó, 3 vezes
5. Quando você multiplica, ó, 3 vezes 5 dá quanto? 3 vezes 5 dá 15, que foi justamente aquele 15, ó, que a gente encontrou aqui, ó, sem ter, né, sem, no caso, não precisava fazer tudo isso aqui, né? Eu já tinha dado o bizu para calcular ele de forma bem mais rápida. Tranquilo? Então, ó, se os números não der para dividir, você faz dessa forma aqui, ó, tá? É bem tranquilo, uma questão bem tranquila aqui, ó, tá bom? Nosso curso aqui, ó, pessoal, ela tá em nível de dificuldade. Então, vou colocar nesse primeiro aulão as questões aqui, ó, mais simples, tá certo? Mais simples, questãozinha tranquila, justamente para você dar aquela revisada, tá? Dar aquela revisada. Estou adiantando aqui o cronograma do aulão justamente para isso, cara, para dar tempo de você fazer uma revisão top. Só lembrando, tá? Só lembrando, beleza? Então, o ideal é você assistir aqui, ó, todo esse vídeo, tá certo? Todo esse vídeo, tá bom? É, porém, aqui, ó, para resolver essa questão de forma rápida, é só isso, cara. Ó, é só isso, ó. Olhou para cá, ó, pega o menor, 60 dá para dividir por 15, dá 4. 30 dá para dividir por 15, que dá 2. Então, o MDC é o próprio 15. Como ele quer o produto dos algarismos, 1 vezes 5 deu 5. Marcou a alternativa, fechou. Parte para a próxima, meu, ganhou o teu ponto. É somente isso. Tranquilo? Então, vamos lá agora, tá, para a próxima questão. Questão 2. Olha só o que fala a questão 2. Ricardo fez um orçamento com 2 pintores para pintar sua residência. O primeiro pintor promete finalizar o serviço em 10 dias e o segundo pintor em 6 dias. Como o Ricardo necessita da prestação desse serviço o mais rápido possível, decidiu contratar os dois pintores, para que trabalhem juntos. Considere que ambos os pintores trabalham sempre em mesmo ritmo de produção. Assim, em quantos dias os pintores finalizarão o serviço? Pessoal, presta atenção, tá? Então, ó, basicamente aqui nós temos o seguinte, certo? Tem aqui, ó, Ricardo, tá bom? Ricardo, ele aqui, ó, tá precisando de um serviço com urgência e ele procurou 2 pintores, né? O primeiro faz um serviço em 10 dias, o segundo faz em 6 dias. Como ele está com urgência, ele resolveu contratar os dois, certo? Se ele resolveu contratar os dois, tá? De uma vez só, então os dois vão trabalhar de uma vez só, lógico, né? Que o tempo aí, ó, que vai ser concluído aí essa pintura, né? Vai ser um tempo menor que o 10 e menor que o 6, né? É óbvio isso daí. E se você olhar o gabarito, ó, todas aqui está menor que o 10 e menor que o 6. Tranquilo? Mas vamos lá. Professor, que assunto é esse? Esse é o assunto que está no edital de vocês, que chama-se regra de 3 simples. Professor, isso aí é regra de 3 simples, eu não conhecia esse tipo de questão. Pois é, pessoal. Isso aqui, ó, é uma questão de regra de 3 simples, nível difícil. Tá? Eu considero aqui um nível difícil. Se você sabe resolver esse tipo de questão, parabéns aí para você. Tá bom? E essa questão também pode ser resolvida por fração, tá? Mas eu vou resolver ela aqui, ó, por regra de 3 simples. Tá bom? Então, se você sabe resolver essa questão, meu amigo, parabéns, viu? Porque se uma questão dessa cai na prova, pouquíssimas pessoas aí ó, conseguem resolver esse tipo de questão. E se você sabe, meu, agora você aqui, ó, nosso aluno aqui, né? Então você vai ficar sabendo resolver esse tipo de questão. Se cair, meu, você vai dar risada, porque você sabe aí, ó, que poucas pessoas aí sabem resolver esse tipo de questão. Tranquilo? Mas vamos lá aqui, ó. Como é que eu resolvo uma questão dessa? Pessoal, olha só. Como eu já tinha falado para vocês, né? Eu já fui aprovado em alguns concursos. Quando eu estudava para concurso de Forças Armadas, eu resolvia, cara, muitas questões, muitas mesmo que vocês nem imaginam. Então, todas as questões que eu resolvia, eu tentava fazer um bizu para aquela questão. Tá certo? Por quê? Porque se aquela questão caísse novamente, né, eu resolvia a questão, às vezes, só olhando, cara. Eu começava a rir sozinho, assim, eu parecia um louco, assim, fazendo prova, mas aquilo era massa mesmo. Eu dava alta risada, assim, eu olhava assim, só para ele, olha só que caiu. Aí dava risada, assim, resolvia, às vezes, de cabeça, marcava o X e pulava para a próxima, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, um bizu para você resolver esse tipo de questão. Então, se liga, preste atenção. Você vai fazer assim, ó. Toda vez que ele falar aqui, ó, você só pode usar o bizu que eu vou colocar aqui na seguinte situação. Quando ele fala o trabalho de um, o trabalho de outro, e ele está pedindo aqui, ó, trabalho juntos. Bom, então toda vez que aparecer esse nominho aqui, ó, trabalho juntos, isso aqui é o bizu, tá? Apareceu trabalho juntos, vocês vão fazer assim, ó, presta atenção. Ó, trabalho juntos, pessoal. Trabalhos juntos, eu vou chamar de TJ, porque eu peguei esse T de trabalho e o J de juntos, tranquilo? Então, os dois trabalhando juntos, isso daqui é igual ó, ao tempo do primeiro vezes o tempo do segundo dividido
pelo tempo do primeiro mais o tempo do segundo, tá bom? Então, isso aqui, ó, você vai usar, ó, essa formulazinha aqui toda vez que ele falar esse tipo de questão aqui específica, tá? Decora essa formulazinha, cara, que isso aqui é importantíssimo, tá? Vou até colocar aqui, ó, o nome aqui, ó, Visor, tranquilo? Então, isso daqui é massa, isso daqui é importantíssimo. Então, vamos lá, ó. Quem é aqui, ó, esse TJ? TJ é justamente o que a gente está procurando, ó, trabalho juntos, certo? T1 é o quê? É o tempo do primeiro, que é 10. Você substitui aqui, ó, por 10 vezes. Quem é T2? É o tempo do segundo, que é 6. Você coloca aqui, ó, 6 dividido. Quem é T1 embaixo? É 10, certo? Mais, cuidado para não confundir, tá? Em cima é vezes, embaixo é mais. O tempo do segundo, que é quanto? Que é 6, tá bom? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, 10 vezes 6. Então, aqui, ó, você ó, multiplica esses dois e aqui embaixo você soma, tá? Vamos lá. 10 vezes 6, ó, dá 60. Dividido 10 mais 6, deu quanto? Deu 16, certo? E agora? Agora a gente tem que dividir isso aqui, ó, 60 por 16, certo? Só que, ó, não é legal, tá? Não é legal, não estou dizendo que não é certo, mas não é legal você fazer isso aqui, ó, você vir para cá, ó, e dividir, ó, 60 dividido por 16, ó. Muitos aqui, ó, quando chegam aqui, ó, se enrola todo, tá bom? Eu não gosto aqui de estar fazendo essas divisões, não. Só nos últimos dos últimos casos, certo? Eu não gosto, não, tá bom? Então, eu prefiro aqui, ó, não fazer essa divisão, tá certo? O que é que eu prefiro? Eu prefiro o seguinte, se você observar, ó, nós temos o 60 e o 16, que são dois números pares. Então, eu prefiro usar a simplificação, então, ou seja, a fatoração. Eu vou dividir, ó, cada um aqui, ó, por 2, porque são pares, certo? Vamos dividir por 2. Se você dividir por 2, olha só, 60 dividido por 2 dá 30. Coloco o 30 aqui, ó, dividido. 16 por 2 dá 8. Dá 8. O que é que eu faço agora? Continua sendo números pares. Então, eu posso ó, dividir por 2 novamente. Divido aqui, ó, e divido aqui, ó. Tá certo? Então, eu venho para cá, ó. 60. 60 não, 30 dividido por 2 dá 15. E 8 dividido por 2 dá 4. Fica 15 sobre 4, tá bom? Então, ou seja, nós temos aqui, eu vou só pegar aqui por causa do espaço, tá? Então, eu vou só colocar aqui por causa do espaço aí, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 15, tá? Só vou repetir, ó, por 4. O que é que eu faço agora? Divido por 2 novamente. Divido por 2. Professor, mas o 15 não dá para dividir por 2. Mas se você observar aqui, ó, as respostas estão com vírgula. Se está com vírgula, tá? Então aqui a divisão não é exata. Então dá para você dividir por 2 sim, tá bom? Vamos lá. Aí você vem para cá, ó. Quanto é 15 dividido por 2? Qual é a metade de 15? Pense em dinheiro, pense em grana. Se você tivesse 15 reais na sua mão, ó, se você dividisse em duas partes, ia dar o quê? 7,50 para cada. Era ou não era? Então 7,50, você pode botar assim, ó. 7,5 dividido, 4 dividido por 2 dá 2. Olha só. E agora, o que é que você tem? Você tem R$ 7,50 para 2. Você pode até usar o gabarito. Ó, isso aqui vai dar 2,25? Não, está errado. Vai dar 2,75? Não, está errado. Vai dar 3,50? Não, está errado. Por que não vai dar 3,50? Porque 3,50 com 3,50 dá 7. E aqui tem 7,50, então vai dar um número maior que 3,50, que só tem uma opção que é a letra D. Então, ó, deu 3,75. Justamente a resposta da questão, 3,75. Então, tá aí, pessoal. Demorei aqui, ó, né? Demoramos, né, no caso, a resolver a questão aqui, porque eu fiz o passo a passo, né? Mas se você aqui, ó, já tivesse habilidade, já poderia aqui, ó, no lugar desse 2 aqui, eu já dividia aqui por 4, né? Já dava para ganhar, ó, bastante tempo, tá certo? Mas tá aí, ó. Questãozinha aqui, ó, resolvida. Não esquece desse bizu, cara. Esse bizu é importantíssimo, tá? Depois aí que assistir aí, ó, esses vídeos, tenta resolver as questões sozinho, tá bom? Aí depois que você não conseguir, ó, olha de novo, tá? A resolução da questão. E se tiver alguma dúvida, não esquece aí, ó, de mandar mensagem, né? Que eu vou tirar a sua dúvida. Tranquilo? Questão 3. Olha só. A questão fala assim: em uma fazenda há cavalos e galinhas, com um total de 28 animais. Sabendo-se que há 80 pernas de animais na fazenda, podemos afirmar que. Pessoal, preste atenção, tá? Antes de resolver a questão, ó, se liga no seguinte: olha só. O primeiro passo aqui, ó, é uma questãozinha, né, da banca organizadora de vocês, tá? O Instituto dá. Essa banca organizadora, ela tem poucas questões. Porém, as questões que ela tem, tá? Esse tipo de questão já caiu mais de uma vez. Ou seja,
há uma grande probabilidade aqui, ó, de ser cobrado aí, ó, mais uma vez, né? Em outras e outras provas. Pode ser que seja agora, né? Na prova de Santa Cruz do Capibaribe, tá bom? Na prova de guarda aí, ó, pode ser que seja agora. Então, ou seja, presta atenção nesse tipo de questão, tá? Não vá fazer a prova sem saber esse tipo de questão, não. Certo? Que às vezes, poxa, o professor ali falou isso aí no aulão, eu não dei bola, perdi uma questão. Perder uma questão vai passar um monte de gente na sua frente, tá? Então, ó, se liga nesse tipo de questão aqui, ó, tá certo? Professor, que assunto é esse? Qual é esse assunto aqui, ó? Ó, isso aqui, ó, é chamado de sistema, tá, do primeiro grau. Tá bom? Tá lá no programinha de vocês, sistema do primeiro grau. O nosso curso aqui, pessoal, é um curso de 120 questões, tá bom? 120 questões. Eu vou fazer o máximo não, eu vou dar meu jeito aqui, tá? Dar meu jeito aqui e vou tentar aí, ó, e vou tentar não, e vou cobrir todo o edital de vocês através de questões. Então, cada tópicozinho do edital, eu vou trazer uma questão aqui, ó, para você saber. Então, se você conseguir resolver todas essas 120 questões, cara, você vai tá bem aí para essa prova aí, tá? Vai por mim, cara, vai por mim aí. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos resolver a questão aqui. Presta atenção. Vamos fazer assim, ó. Em uma fazenda, há cavalos e galinhas. Então, eu vou aqui, ó, onde tiver cavalos, eu vou representar pela letra C, e onde tiver galinhas, eu vou representar pela letra G, tá bom? E tem um total de 28 animais. Então, a gente, ó, primeira aqui, ó, primeira equaçãozinha que a gente vai montar é essa aqui, ó. Presta atenção. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, galinhas, tá? Cavalos, né? Cavalos, C de cavalo, mais G de galinha. Isso daqui vai dar um total de quanto? Vai dar um total de 28 animais. Aí ele fala, sabendo-se que há 80 pernas, né? Pessoal, se ele está falando que está 80 pernas, você já se liga aqui, ó, presta atenção. O cavalo, ele tem quantas pernas, tá? Então, todo mundo sabe aqui, ó, que o cavalo aqui, ó, tem 4 pernas. E a galinha tem quantas? E a galinha tem 2. Ah, professor, mas eu conheci um cavalo que tinha 3 pernas. Meu irmão, não vai nessa onda não, tá? Se tu for nessa onda aí, ó, tu vai se quebrar, beleza? Tu tem que levar em consideração que o cavalo é 4 pernas e a galinha são 2. Tranquilo até aí? Então vamos lá. Presta atenção. Vamos agora, a gente fez aqui, ó, isso aqui, ó, essa primeira equação é com relação às cabeças. Com relação às pernas, você vai fazer isso assim, ó. Ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você coloca 4C, porque o cavalo tem 4 pernas, mais 2G, porque a galinha tem 2 pernas, igual, tá? A quanto? A 80, tá certo? Igual a 80. Então, montamos o nosso sistema aqui do primeiro grau. Como é que eu resolvo um sistema do primeiro grau? Existem aqui, ó, vários métodos, tá? Vários métodos. Mas o método que eu acho mais simples é esse aqui, ó. Presta atenção. É só você fazer assim, ó. Olha só. Ó, você vai fazer assim, ó. Presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó, tá certo? Você vai pegar, ó, sempre aqui embaixo aqui, ó, se aqui, ó, você vai ter que o quê? Trocar o sinal de alguém, tá? Então, ó, tá vendo esse mais 2 aqui? Esse mais 2 que está aqui? Você vai pegar e vai colocar ele com um sinal trocado, tá certo? Vou colocar ele com um sinal trocado. Então, se tá mais 2, eu vou colocar ele aqui em cima, aqui, ó, menos 2. Menos 2, tá bom? Se tivesse menos 2, você ia colocar mais 2, tá certo? E agora você multiplica aqui, ó, esse menos 2 por toda essa equaçãozinha, essa equação dessa linha aqui, ó, tá? Então, vai ficar assim, ó, presta atenção. Menos 2 vezes C, ó, menos 2, esse menos 2 aqui, ó, vezes esse C, ó. Então, vai dar menos 2 vezes C, 2C. Então, vai dar menos 2C. Tranquilo? Aí eu tenho esse mais aqui, ó, com esse menos. Mais com menos dá menos. Coloco o menos aqui, ó. Agora, 2 vezes G dá 2G. 2G igual menos 2 vezes 28. Vai dar menos. Qual o dobro de 28? 56. Certo? E agora, o que é que você faz? Agora é bem tranquilo, ó. Presta atenção, ó. É só você, ó, colocar um tracinho aqui, ó. E nesses dois aqui, ó, e nesses dois que estão aqui, ó, nesses dois, nessas duas aqui, ó, você soma, tá? Você soma, sempre soma, certo? Não esquece isso aqui, agora é só somar as duas. Pessoal, isso aqui serve para quê? O objetivo é para eliminar aqui, ó, uma letra, tá bom? Que a gente vai eliminar agora. Presta atenção. Ó, eu vou somar aqui, ó, 4G, ó, 4C, tá vendo esse 4 aqui, ó? 4C somado com menos 2C, ou seja, é como se eu tivesse R$ 4 e estou devendo 2. Se eu tenho R$ 4 e tiro 2, eu fico com quanto? Eu fico com 2, tá bom? Então, eu fico aqui, ó, com 2C. Próximo agora,
Tá vendo aqui, ó, esse, ó, mais 2G com menos 2G? Quando eu somar, ó, imagina, eu tenho R$ 2 no meu bolso, estou devendo 2. Ou seja, se eu pagar, eu fico com zero, é ou não é? Então, aqui, ó, quando eu somo aqui, ó, vai anular aqui o G. Esse era o objetivo aqui, ó, tá bom? Então, agora eu venho para cá, ó, igual, certo? Venho aqui, ó, uma igualdadezinha aqui, tá bom? E agora ficou aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho 80 e vou aqui, ó. É como se eu tivesse R$ 80 no meu bolso, mas eu estou devendo 56. Se eu pagar os 56, eu ainda fico com quanto no bolso? Eu ainda fico com 20 e 24. Tranquilo? E agora é bem simples aqui, ó. Ó, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo 24. Então, a gente vai fazer assim, ó. C é igual a 24 dividindo por 2, tá certo? Então, fica C, lembrando que o C é o cavalo, tá? 24 dividido por 2, com a metade de 24. A metade de 24 é 12. Ou seja, encontramos aqui, ó, 12 cavalos. Tá bom? E agora, como é que eu acho as galinhas? Aqui é bem tranquilo, né? Se nós tínhamos aqui, ó, 28 animais, né? Se nós tínhamos aqui, ó, 28 animais, você pode pegar, ó, posso pegar essa aqui, ó, posso pegar essa primeira aqui, ó, vou colocar ela para cá, ó, essa primeira equação, que é essa aqui, ó. Cavalos mais galinhas é igual a 28. Se eu já encontrei aqui, ó, o meu cavalo aqui, ó, que dá quanto? Que dá 12, eu posso colocar o 12 aqui, ó. 12 mais galinha é igual a 28. Dá para você fazer de cabeça qual número somado com 12 vai dar 28? 16, tá bom? Mas se você não conseguir fazer de cabeça, não tem problema, você faz assim, ó, G é igual, pega esse 12, tá? Pega esse 12 e joga ele para o outro lado, tá certo? Então, quando ele vai para o outro lado, ele vai com sinal o quê? Com sinal invertido, tá bom? Então, fica 28 menos 12. Aí vai ficar, ó, G, galinha, e 28 menos 12 dá quanto? Dá 16. Então tá aí, ó. Encontramos aqui, ó, encontramos as nossas galinhas. E agora é só procurar o gabarito, certo? E se você observar, ó, olha o que ele fala aqui, ó, na letra C. Na letra C, ele fala que temos 12 cavalos e 16 galinhas. É justamente o que a gente resolveu aqui. Tranquilo, pessoal? Então, aqui eu fiz o passo a passo explicando, tá? Eu estou indo aqui ó, no método bem lento, bem tranquilo, tá? Por quê? Porque isso é o aulão número 1, tá bom? A gente é como se fosse videogame, a gente vai aqui aumentando o nível, tá? Quando chegar ali ao aulão número 3, número 4, número 5, aí, meu irmão, aí já vai o nível mais elevado, a gente já vai no nível já avançado. Por quê? Porque daí, ó, vocês já estão aí, ó, fera nisso aí, tranquilo? Tamo junto? Então vamos lá, ó. Resolvemos a nossa questão número 3. Lembrando, tá? Qualquer dúvida aí, ó, coloca aí, manda uma mensagem aí para mim, tá certo? Que eu vou responder a sua dúvida. Questão número 4. Então, olha só, a questão fala assim: analise os itens a seguir. Então, nós temos aqui, ó, primeiro, tá? Primeiro, segundo e o terceiro item. Então, a gente vai ter que analisar, ó, um por um desse aqui. Aí depois ele fala, a partir da análise dos itens acima, assinala a alternativa correta. Então, ele quer saber, ó, se o item 1 é verdade, se o item 2 é verdade, ou se é falso, tal. Então, a gente vai analisar cada um. Antes de resolver essa questão, certo? Professor, essa questão, ela está no programa? Tá sim, tá bom? Qual é a parte do programa que ela está? É quando ela fala de média aritmética e média ponderada, certo? Média aritmética e média ponderada, tá bom? Então, vamos lá. Ó. É uma questão aqui, ó, que é uma questão teórica. Lembrando, é uma questão teórica e foi aplicada aqui justamente, ó, pela banca organizadora do concurso aí, ó, de vocês aí, ó, que é o Instituto Darwin, tá certo? Então, ou seja, ela gosta também de questões teóricas, tá? Mas vamos lá. Nesse item 1, ele fala assim, ó, a média aritmética simples, então ele está falando aqui ó, de média aritmética simples. Primeiro passo, professor, o que é média aritmética? Média aritmética é sempre a soma pela quantidade, certo? Vai ter questões aqui que eu vou trazer questões de média aritmética para a gente resolver na prática, certo? Essa questão é uma questão teórica, tá bom? Fica tranquilo que lá na frente tu vai ficar fera nesse assunto. Beleza? Mas vamos lá. A média aritmética simples fornece um resultado adequado, caso os valores do conjunto não sejam uniformes, sendo o melhor método para ser aplicado nesse caso. Pessoal, preste atenção, tá? Essa questãozinha, ela fala no seguinte: a média aritmética simples fornece um resultado adequado caso os valores do conjunto não sejam uniformes. O erro dessa questão, pessoal, é um erro bem simples, tá? É somente aqui, ó, nessa palavrinha aqui, ó, não, tá bom? Então, ó, não existe isso daqui, ó, tá? Então, ó, esse não aqui, ó,
tá? Ele está falso. Por causa desse não aqui, a questão está falsa, tá? Então, quando ele fala que a média aritmética simples fornece um conjunto adequado, caso os valores do conjunto sejam uniformes, tá? Não sejam uniformes, então ele está deixando aí, ó, ele está deixando aí esse item falso por causa disso. Bom, por quê? Porque a média aritmética ele tem que deixar que o conjunto sejam uniformes. Depois ele fala, sendo o melhor método para ser aplicado nesse caso. Sim, a média aritmética é um dos melhores métodos para serem aplicados durante as médias, certo? Vamos lá. Mas mesmo que você não soubesse essa alternativa, ó, tá? Você tem que tentar resolver as outras, tá bom? Olha o que fala aqui no item 2. No cálculo da média aritmética simples, os elementos do conjunto possuem pesos distintos. Pessoal, mais outra questão aqui, ó, de média aritmética simples, certo? Já vou dar a dica aqui para vocês. Ó. Toda vez que ele falar em média aritmética simples, e ele falar ó, nesse nome aqui, ó, pesos, peso, geralmente ele vem na média ponderada, tá? Por isso que aqui, ó, é P de peso, P de ponderada, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, ó, os elementos do conjunto da média aritmética simples, ele tem pesos iguais e não pesos distintos, por isso que isso aqui está errado, tá bom? Então, todos os números ali, ó, têm o mesmo peso, tá certo? Então, o certo aqui, ó, era colocar pesos o quê? Pesos iguais, tá bom? Então, o item 1 e o item 2 está falso, tá? Item 1 aqui, ó, tá falso, certo? Tá falso ou tá errado, né? E o item 2 aqui também tá falso. Ó, vamos lá. 3. A média aritmética ponderada, aqui ele já fala ó, em média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é calculada com a utilização de valores chamados pesos. Foi o que eu tinha explicado antes. Ó, a média aritmética ponderada, ó, ela tem peso, tá bom? Aí tu já se liga, ó, P de ponderada, P de peso. Tranquilo? Para calcular a média ponderada, obedecemos a seguinte relação, tá? Isso daqui é uma formulazinha para calcular a média ponderada, certo? Isso daqui está verdade, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai resolver questões de média ponderada na prática, tá certo? Isso aqui é só uma questão teórica, mas isso aqui é a formulazinha para calcular a média ponderada. Então, eu vou só dar uma explicadinha rápida aqui, ó. Esse P que está aqui, ó, tá vendo esse P aqui, ó? Toda vez que tiver P, é P de peso, tá bom? Então, eu tenho um peso aqui, ó. Embaixo é sempre a soma dos pesos, ó. Embaixo é sempre a soma dos pesos. Em cima, tu vai ter números, ó. Tu vai ter os números, que cada número tem o seu peso. Então, aqui, ó, eu tenho outro número que vai ter o outro peso, ó, que é o peso 2 aqui, ó, tá bom? Aí eu vou ter, ó, o número 1 com peso 1, o número 2 ó, com outro peso e assim vai. Tranquilo? Mas fica tranquilo que eu vou explicar isso lá na frente, nas próximas questões, quando a gente for resolver questões na prática de média ponderada e média aritmética. Por enquanto, para resolver essa questão, eu sei, é uma questão chata. Questão teórica mesmo. Na matemática é muito chato, porque a gente tá esperando, né? E nós esperamos o quê? Cálculo, tá? E quando não tem cálculo, meu, aí o bicho pega, tá? Para muitos aí, tá certo? Mas vamos lá. Se você aqui, ó, é, soubesse esse item 3 aqui, ó, ele fala assim, ó, a média aritmética ponderada é calculada com a utilização dos valores chamados pesos. Para calcular a média ponderada, obedecemos a seguinte fórmula. Essa formulazinha aqui, ó. Então, essa questão aqui, 3 aqui, ela está verdade, tá? O item 3 está verdade. Aí agora a gente procura a alternativa. Somente o item 1 está correto, está errado. Somente os itens 1 e 2 estão corretos. Errado, os dois estão errados. Todos os itens estão corretos. Falso, por quê? O item 1 e o item 2 está falso. E na letra D, somente o item 3 está correto, é o gabarito. Então, o gabarito da questão é letra D, tá bom? Então, pessoal, tenta aí dar sempre uma revisada nesse tipo de questão, nesse tipo de conceito, tá certo? Falou em média aritmética, é a soma pela quantidade, tá bom? E lembrando, tá? Na média aritmética, aqui quando ele fala que não seja uniforme, está errado, porque a média aritmética tem que ser uniforme. Na média aritmética simples, os pesos têm que ser iguais, e os pesos não são, se forem diferentes, é média ponderada, tá bom? E na média ponderada, essa é a formulazinha aqui, ó, tá certo? Então, tá aí, uma questãozinha, mais uma questão aí resolvida do nosso curso, né? Então, nossa meta aqui é 120 questões, né? Então, nosso primeiro aulão aqui são 10 questões, tranquilo? Beleza? Qualquer dúvida aí, ó, não esquece, né? Manda mensagem, né? Que eu vou te responder. Questão número 5. Então, essa questão aqui, ó, é uma questãozinha de função. Então, nós temos aqui uma questão de função afim. Está lá no edital de vocês, tá certo? Então, vou aqui, ó,
enriquecer, tá? Enriquecer essa questão com o maior número de informações aqui, ó, beleza? Vamos lá, a questão fala o seguinte, ó, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, uma função afim da forma y igual a x mais b é dita crescente se a é maior que zero. Pessoal, preste atenção, tá? Vamos primeiro aqui, ó, pegar o item 1, certo? Então, vamos pegar aqui esse item 1, tá? Eu vou tentar aqui, ó, vou colocar ele aqui, certo? Vamos colocar ele aqui, ó, tá? Por causa do espaço, vamos colocar o item 1 aqui. Então, eu vou pegar essa função aqui, ó, vou pegar essa função aqui que está aqui, que é o y igual a x mais b, vou colocar ele aqui, ó, y igual a x, tá? Vou colocar ó, a x mais b. Aí ele está falando que ela é crescente se o a é maior que zero. Pessoal, preste atenção, tá? Isso aqui é importante, isso cai muito, tá? Isso cai muito. Você vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse a aqui, ó? Esse a é ele que manda na parada, tá? Como assim, professor? É ele o que dita a regra se a função ela é crescente ou decrescente. Esquece o b não interessa, tá? O b não interessa. O que interessa é o a, tá bom? Então você vai ter que saber o seguinte, ó, importante, ó, importante, ó. Vou até colocar uma observação aqui, ó, tá? Observação. Anote isso daqui, que isso daqui é muito importante. Ou seja, o a, esse a, ele pode ser, ó, o a, ele pode ser ó, maior que zero e o a, ele pode ser ó, menor que zero. Toda vez que o a for maior que zero, se o a for maior que zero, a função aqui, ó, ela é ó, crescente. Crescente. Bom, se o a for maior que zero, a função ela é crescente. Se o a for menor que zero, a função é o quê? Decrescente. Decrescente. Então, você tem que saber isso. Toda vez que o a é maior que zero, a função é crescente. Se o a for menor que zero, a função decrescente. Decorou isso aí, meu irmão? É tranquilo resolver a questão. Então, vamos voltar lá. Ó. Uma função afim da forma y igual a x mais b é dita crescente se o a é maior que zero. Certíssimo. Olha aqui, ó. Se o a é maior que zero, ela é o quê? Ela é crescente. Então, o item 1 está certíssimo, tá? Item 1 aqui, ó, verdadeiro, tá bom? Item 1 verdadeiro. Aí, ó, como o item 1 é verdadeiro, você vem para cá, ó, e vamos aqui, ó, eliminar algumas alternativas. Olha o que fala a letra B. Somente o item 2 está correto, está errado, tá? Porque o item 1 é verdadeiro, tá bom? Então, a resposta eu já sei, ó, que não é na letra B. Então, ó, a letra B aqui, ó, eu já sei que ela está o quê? Que ela está falsa. Letra C, somente o item 3 está correto. Errado. Letra C, ó, está falsa. Então, já conseguimos aqui, ó, só com esse item 1, tá? Eliminar a letra B e a letra C. A letra D não dá para eliminar, porque tem o item 1 aqui, ó, que está falando que é correto. E a letra D e a letra E está falando que todas estão corretas. Então, por enquanto, não tem como eu eliminar. Mas, pelo menos, já eliminei duas. Já é alguma coisa. Tranquilo? Vamos lá. Presta atenção. Próximo. Item 2. Vou escrever aqui, ó, tá? Vou colocar aqui embaixo esse item 2, certo? Vamos colocar aqui, ó, item 2 aqui embaixo, tá bom? Então, preste atenção aqui, ó. Esse item 2 é bem facinho, pessoal, bem fácil. Item 2. Então, ele fala, o coeficiente A, tá bom? Esse coeficiente A aqui, ó, pessoal, esse coeficiente A que ele fala aqui, ó, o coeficiente A da função afim é esse aqui, tá bom? É esse aqui, certo? Então, o coeficiente A da função afim f de x igual a x mais b é denominado coeficiente linear. Então, vamos lá, vamos explicar aqui, ó. Eu tenho uma função, que é essa aqui, ó, y é igual a x mais b. Pessoal, para resolver essa questão, esse item 2, você tem que saber o seguinte. Olha só aqui, ó, importantíssimo, tá? Então, se você observar aqui, ó, essa função eu vou separar em duas partes, tá? Eu vou separar aqui, ó, um A, nós temos o A, e vou separar aqui com B. O sinal aqui do B faz parte, tá bom? O sinal faz parte. Então, você tem que saber o seguinte, ó, essa primeira parte aqui, ó, um A, isso aqui é chamado de coeficiente angular. Tu já decora, A de angular. Então, isso aqui, ó, esse A aqui
tá? Vou até puxar uma setinha aqui para ficar melhor. Esse aqui, ó, isso aqui é chamado de o coeficiente, tá bom? Coeficiente o quê? Angular. Coeficiente angular, tá bom? O B, esse B aqui, ó, é chamado aqui, ó, de coeficiente, tá? Coeficiente linear. Linear. Ou seja, o A é o angular, aí você já se liga, ó. Toda vez que ele falar em angular, ó, você já se liga, ó. A e angular, tá bom? Então, falou em A, é A de angular. E o B é o linear. Olha o que ele fala na questão. Ele fala assim, ó. O coeficiente A da função afim f de x a x mais b é denominado coeficiente linear. Errado, né, pessoal? Então, aprendemos, ó, que esse A é o coeficiente angular. E não o coeficiente linear. Então, você ó, já tira aqui, ó, tá errado, porque aqui a resposta não é linear, e sim, ó, angular, tá bom? Então, ó, o item 2 está falso. Aí vamos lá nas alternativas. Vamos ver se dá para eliminar alguma. Caramba, só sabendo esse item 2, tu já acerta a questão. Por quê? Olha a letra D. Somente 1 e 2 estão corretos. Ó. O 2 eu já sei que está errado. Então, ó, por isso que a letra D está falsa. E na última letra E, ele fala que todas estão corretas. Mentira, todas não estão corretas, não. Porque eu já descobri que a 2 está falsa. Então, só aí, sem precisar resolver o item 3, já descobrimos aqui ó, que a resposta é a letra A. Massa, né? Pode ver, ó, conhecimentos aqui, ó, de função afim, meu irmão, bem visurado isso aqui, cara. Anota isso daqui que isso é importante, isso cai, e às vezes tu perde uma questão de vacilo por causa disso. É fácil, não é? É tranquilo, né? É bem tranquilo isso aqui. Mas vamos resolver aqui, ó. Vamos para o item 3. Olha o que fala o item 3. A função afim que passa pelo ponto 1 e 3 e tem coeficiente angular igual a 2 é y igual a menos 2x mais 7. Pessoal, olha só. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, preste atenção. Vou tentar resolver o item 3 aqui embaixo, aqui, tá? Não sei se vai dar aqui por causa do espaço, mas vamos tentar resolver esse item 3 aqui embaixo. Você vai fazer assim, ó. Vou pegar essa função, tá? Vou pegar essa função aqui, ó. Se você pegasse essa função aqui, ó, y igual a menos 2x 2x mais 7, tá certo? Só que ele deu um ponto. Tá vendo esse ponto aqui, ó? 1 e 2, é 1 e 3, esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, ó, ele deu 1 e 3. O que é que você tem que fazer? O primeiro elemento, pessoal, é sempre o x. É sempre o x. E o segundo elemento é sempre o y, tá? O primeiro é o x e o segundo é o y. Você vai fazer o quê? Você, ó, no lugar desse x aqui, ó, desse x, você vai colocar o x daqui de cima, que é o 1, ó. Se bater 3, ou seja, se você encontrar resultado 3, né, possivelmente é a resposta. Vamos lá? Então vai ficar assim, ó, y é igual a menos 2 vezes, quem é o x? Olha para lá, é o 1. Ó. Coloco o 1 aqui, ó, mais 7. Aí vai ficar ó, y. Ó, eu poderia colocar um parênteses aqui por causa desse menos, né? Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Então, menos 2 vezes 1 dá quanto? Dá menos 2. Menos 2, ó, mais 7. Tá certo? Vou colocar aqui, ó, por causa do espaço. Bom, vou colocar aqui por causa do espaço. Vai ficar ó, y igual. Estou devendo 2, mas tem um 7 no bolso. Se eu pagar, eu fico com quanto? Eu fico com 5. Então, deu y igual a 5. E não y igual a 3, do jeito que está aqui. Ó, não era para ter dado 3, mas deu 5. Então, por isso, o item 3 aqui ó, está o quê? Está falso. Tá certo? Está falso. Depois ele fala assim, ó, tem coeficiente, olha o que ele fala aqui, ó, tem coeficiente angular. Tá vendo aqui angular? Angular, pessoal, é o quê? É o A. Tá? Se você olhar essa função aqui, ó, olha só, quem é o A? O A aqui, ó, é o cara que está na frente do x, ó, que é o menos 2. Então, isso é o A. Então, o A aqui, ó, esse A, tá certo? Deixa eu aqui, ó, aumentar aqui, ó, esse A, tá bom? Então, se eu aumentar esse A aqui, ó, esse A vale quanto? Esse A vale menos 2. O coeficiente angular é menos 2. E na questão ele falou que era quanto? Ele falou que era 2. Então, por isso aqui, ó, já estava errado também. Porque não é 2, e sim, ó, menos 2, tá certo? Então, é como se ela tivesse um erro duplo, vamos dizer assim.
Tranquilo até aí? Então, mais uma questão aqui resolvida aqui no nosso curso. Anota tudo, cara, anota tudo. Muita informação. A gente vai ficar fera aí em função, tranquilo? Isso aí é função afim. A gente ainda vai ver ainda função quadrada, função modular, função exponencial, função logarítmica. Eu vou trazer aqui questão de tudo aqui, ó, para você ficar sabendo aí, ó, de tudo aí para sua prova e arrebentar nessa prova. Questão 6. Olha só. Os primeiros termos de uma progressão aritmética são 4, 7 e 10. O 11º termo desta sequência é igual a... Pessoal, preste atenção. O primeiro passo aqui, para resolver esse tipo de questão é identificar qual assunto. Uma questão, ela fala expressamente, que é uma questão, de progressão aritmética, tá? Conhecida aqui, como PA. O assunto de progressão aritmética é um assunto muito cobrado aí, em muitos concursos, cara. Quase todos os concursos que cobram matemática aí, eles cobram aí progressão aritmética, tá? Não é um assunto considerado aí, difícil. É um assunto tranquilo, tá bom? Para resolver essa questão, eu poderia resolver essa questão de forma aqui, bem rápida e visurada. Porém, eu vou enriquecer o conhecimento de vocês aqui, fazendo uma revisão de progressão aritmética. Depois eu dou o bizu e a gente resolve a questão rápido. Tranquilo? Então vamos lá, presta atenção. Ele fala assim, os primeiros termos de uma progressão aritmética são 4, 7 e 10. Primeira informação importante. Toda vez que ele falar em progressão aritmética ou geométrica é uma sequência de números. Não pode ser sequência de letras nem de figuras. Tranquilo? Vou pegar agora esses números aqui, Então, vou colocar ele aqui, Vou colocar o 4, certo? Vou colocar o 7 e vou colocar o 10. 4, 7 e 10. Para que isso aqui seja uma progressão aritmética, um número menos o anterior tem que dar uma constante. Essa constante é chamada de razão. Como assim, professor? Assim, presta atenção. Imagina aqui, se eu pegar aqui, eu pego aqui, 7 e o anterior dele, é o 4. Aí tu subtrai. Tu subtrai assim, 7 menos 4. E dá quanto? Dá 3. Tranquilo? Vou pegar o outro aqui, o 10 e o 7. Eu vou pegar o 10, o anterior do 10 é quem? O anterior do 10, é o 7. Você faz o mesmo processo. Ou seja, se eu pegar o 10 e tiro o 7, tá? Deu quanto? Deu 3. Se você observar, deu o mesmo número. Olha aqui, 3 e 3. Esse mesmo número aqui, isso é uma constante. Tá? O que é constante? Ou seja, é como se fosse um número repetido, um mesmo número, tá? Então a gente dá seu nome de constante. Essa constante, ela recebe um nome. Que nome é esse? Vamos lá, presta atenção. Então, esse mesmo número aqui, esse mesmo número, ele é chamado na progressão aritmética de razão. Tá bom? É chamado de razão. E a razão, ela é representada pela letra R, tá? Então a gente representa aqui, a razão justamente por essa letra R. Ou seja, se eu quisesse aqui, saber a razão dessa progressão, então, era só fazer isso daqui, Então eu poderia colocar assim, Poderia colocar R igual a 3. Ou seja, eu já estava indicando aqui, que a razão vale 3. Tranquilo? Somente isso. Beleza até aí? Vamos lá. Outra informação importante aqui, Tá vendo esse quadro que está aqui, Esse quadro, ele recebe também um nome, tá certo? Qual é o nome, professor? Esse quadro aqui, é o nosso primeiro termo, tá? É o nosso primeiro termo. Se é o nosso primeiro termo, na progressão aritmética ou geométrica, a gente, né, os livros, né, os matemáticos, né, nós costumamos, vamos dizer assim, né, representá-los assim, Eu coloco o A e coloco 1. Então, aqui é como se fosse aqui, o primeiro termo, é o nosso A1. Tranquilo? Aqui, tá vendo esse 7? Se esse aqui é o A1, é porque o 7 é o quê? É o A2. O 10 é o quê? É o A3. E assim sucessivamente, tá bom? Se eu quisesse colocar qual seria o próximo número depois do 10, seria o quê? Tá vendo que ela vai de 3 em 3? O próximo número seria o 13, que seria o A4. Aí depois do 13 seria o 16, que é o A5, e assim sucessivamente, tranquilo? Então, pessoal, isso aqui é o básico do básico da nossa progressão aritmética, tá bom? Isso aqui é bem tranquilo, tá bom? Vamos lá, depois eu vou trazer questões envolvendo classificação de progressão, para vocês saberem como é que se classifica uma progressão. A progressão se classifica em crescente, decrescente e constante. E tudo depende da razão. Quando a razão é maior que zero, ela é crescente. Quando a razão é menor que zero, decrescente. Quando a razão é igual a zero, ela é constante. Mas fica tranquilo, tá? Só falei isso aqui para vocês, saber que existe, tá? Mas eu vou trazer uma questão depois, beleza? Vamos lá. Agora vamos resolver a questão. Olha só, pessoal.
toda vez, tá, que uma questão de progressão aritmética, ele der uma certa quantidade de números e ele pedir um determinado número, igual aqui, ó, qual o valor do 11º termo, você tem que usar, tá, uma formulazinha chamada termo geral da progressão aritmética. Tá? Que fórmula é essa, professor? Essa aqui, ó. Eu não gosto dessa fórmula, tá bom? Eu não gosto, eu vou dar um bisu para resolver sem fórmula, tá certo? Mas eu vou explicar aqui a fórmula, tá bom? Vou explicar a fórmula, tá? Então, a fórmula é essa aqui, ó. Termo geral da progressão aritmética. Essa é a fórmula. Olha só, tá? Então, a fórmula é essa aqui, ó. A n é igual a A1 mais R que multiplica n menos 1, tá? Isso aqui, ó, é a formulazinha do termo geral da progressão aritmética, ou seja, com essa formulazinha tu consegue encontrar ó, qualquer termo, tá bom? Mas vamos lá, ó, vamos aqui explicar quem é quem aqui, ó, tá? Primeiro passo aqui, ó, vou explicar aqui, ó, esse AN, tá bom? Esse AN que está aqui, ó, esse AN, isso daqui, ó, tá? Isso aqui é o nosso termo procurado, vou colocar assim, tá? Vou usar aqui, ó, uma linguagem mais simples, tá? É o termo procurado, procurado, ou algumas questões vão pedir assim, ó, o último termo. Aí tu já se liga, ou último termo, certo? Você também ali, ó, pode tirar como sinônimo aqui, ó, que esse AN é o nosso último termo. Os livros falam que isso aqui é o enésimo termo. O enésimo termo, pessoal, nada mais, nada menos que é o termo procurado, beleza? Vamos lá. Tá vendo esse outro aqui, ó? Esse A1 aqui, esse A1, a gente já aprendeu aqui, ó, que o nosso A1 é o quê? É o primeiro termo, né? Então, isso daqui é o nosso aqui, ó, primeiro termo. Bom, esse R que está aqui, ó, nós também já aprendemos, né? E esse R é a nossa o quê? É a nossa razão, tá? Essa é a nossa razão. E faltou esse N aqui, ó. Esse N é o número de termos, certo? Esse N aqui, ó, é o número, tá? O número de termos. Bom, esse N é o número de termos, certo? Então, vamos lá, ó. Como é que eu resolvo essa questão aqui, ó, usando essa fórmula, tá? Eu vou resolver por essa fórmula, depois eu vou dar o bisu, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Como é que eu resolvo por essa fórmula? Assim, ó. Você vai fazer assim, ó. Tá vendo que eu quero procurar o 11º termo? Você vem para cá, ó, coloca o A. Tá vendo esse N que está aqui, ó? Aí você coloca o termo que você está procurando, que é o 11. Aí você coloca o 11 aqui, ó. Igual. Quem é o A1? O A1 é o nosso primeiro termo, que é quanto? Olha aqui, ó, 4. Aí você vai, ó, coloca o 4, mais... Quem é a razão? A razão é quanto? A razão é 3. Tá aqui, ó, tudo calculado aqui em cima. Você coloca o 3 vezes, aí abre parênteses. Tá vendo? Esse N que está aqui, ó, é o mesmo N que está aqui, ó. Se você colocou 11 aqui, você tem que colocar 11 aqui. Se fosse 10 aqui, seria 10 aqui. Se fosse 9 aqui, seria 9 aqui, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, 11 menos 1. E vou resolver isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar, ó, A11, 4 mais... Primeiro resolve esses parênteses, né? 3 vezes 11 menos 1 dá 10. Pessoal, se liga para não perder uma questão de vacilo aqui, ó. Tu tem aqui o seguinte, ó. Isso aqui, ó, meu irmão, muita gente erra. Tu tem o mais e tu tem o vezes aqui, ó. Eu resolvo qual primeiro? Primeiro resolve essa multiplicação. Se liga, cara. Cuidado para não perder uma questão de vacilo. Tá fazendo a prova, tá nervoso ali, ó. Perdeu uma questão de vacilo, errou tudo, meu. Então, se liga, meu. Então, vamos lá, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Vou colocar, ó, o A11 igual, repete o 4, mais 3 vezes 10 dá quanto? Dá 30. E agora você soma, ó, tá? A11 é igual 4 mais 30 dá quanto? Dá 30 e 34. Então, tá aí, ó, resolvemos a questão. A11 e 34, gabarito aqui, ó, letra B. Tranquilo? Gabarito, letra B, tá? Então, ó, eu fiz, ó, um baita resumo aí, ó, e uma revisão, né, desse assunto de progressão aritmética. O curso aqui não é um curso de questões comentadas, mas eu não vou simplesmente pegar as questões como é que se diz? E sair resolvendo na doida, não. Não é assim, não, tá? Vou fazer uma revisão, porque aqui é o nosso primeiro aulão. Lógico, lá na frente a gente já vai estar bem aqui, ó, bem avançado. Aí, meu, aí é só pancada. Aí é só questão aí, ó, resolvida aí, em forma aí, ó, rapidona aí. Beleza? Tranquilo?
vamos lá. Agora eu vou dar o bizu, né? Vamos dar o bizu aqui, ó. Presta atenção. Vou dar um bizu aqui, ó, para vocês resolverem essa questão aqui, ó. Se liga, tá? Vou dar o bizu aqui, ó. Vou ver se dá para colocar esse bizu aqui, ó, nesse espaço aqui, tá bom? Então, vou tentar aqui, ó, colocar o bizu aqui para você. Olha só, tá? Vamos resolver através do bizu. Mas antes disso, ó, vou fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Presta atenção agora, cara. Presta atenção, que se tu aprender isso aqui, meu irmão, nunca mais vai usar essa fórmula na tua vida. Então, olha só, imagina que eu quero encontrar aqui, ó, na minha cabeça, eu quero encontrar o terceiro termo. Se eu quero encontrar o terceiro termo, se eu quero encontrar o terceiro termo, eu posso usar isso aqui, ó. O terceiro termo, tu faz assim, ó. Não é o A3? O terceiro termo não é o A3? Aí tu sempre faz isso, ó. É igual ao A1 mais, tira um desse 3 aqui, ó. Tira um desse 3. Quando tu tira um do 3, fica quanto? Fica 2, né? Então, tu coloca 2 e coloca o R. Somente isso. Essa é a formulazinha para encontrar o terceiro termo. Se eu quisesse encontrar o sexto termo, então, o A6 é igual ao A1, sempre vai ter o A1, mais, tira um do 6, fica 5. Então, isso aqui, ó, fica 5R. Tá aí, ó, essa é a formulazinha direta, cara, para tu encontrar o sexto termo. Imagina que tu quer encontrar o décimo termo. Então, ó, é o A10 é igual a A1 mais, tira um do 10, dá quanto? Quando tira um do 10, fica 9. Então, tu coloca aqui, ó, 9R. Então, essa é a formulazinha para encontrar o quê? O décimo termo. Meu irmão, só isso, professor, só isso, cara. Então, se você usar esse bizu aqui, ó, tu consegue resolver a questão. Então, vamos resolver aqui, ó. Eu quero encontrar aqui, ó, o A11. A11 é igual ao quê? É igual a 1 mais, tira um do 11, fica 10R. Tranquilo? E agora é só substituir, ó. Ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar, ó, A11 é igual. Quem é o A1? O A1 a gente já sabe que é o 4, mais 10 vezes o R. Quem é o R? A razão é 3. Pronto. Ó, se você observar, a gente já caiu aqui, ó, sem precisar de fórmula. Aí a gente vem para cá, ó, A10, e aqui, ó, A10 não, A11, né? A11, tá? A11 é igual. E aqui a gente já sabe, né? Vou ganhar tempo aqui, ó. 10 vezes 3 dá 30. 30 mais 4. 30 mais 4 dá quanto? Dá 30 aí. 4. Então tá aí, ó. Você pode resolver, ó, qualquer questão aqui, ó, de média aritmética usando esse bizu aqui, ó, tá? Se tu usar esse bizu, meu, tu vai ganhar um baita tempo aqui, ó. No decorrer das questões aí, tu vai ver, aí tu vai estar só usando esse bizu aqui, tu vai ganhar muito tempo, vai resolver questões aí, ó, de forma muito, mas muito mais rápida. Tranquilo, pessoal? Anota tudo aí, não perde nenhuma informação, cara. Se for possível, assista essa questão aqui, né? Esse vídeo aí mais de uma vez, tá? E se tiver alguma dúvida ainda, ou alguma questão, manda para mim aí, ó, tá? Que eu vou te ajudar. Beleza? Tamo junto. E vamos lá, ó. Vamos lá para a próxima questão, que aqui são 120 questões comentadas e recém estamos na 6, amigo. Mas vai dar tudo certo e vamos chegar firme e forte aí, ó. E você vai conseguir a sua aprovação. Questão 7. Questão 7 fala assim, ó. A diferença entre a soma e o produto das raízes da equação do segundo grau. Então, ele deu essa equação, x ao quadrado mais 12x menos 3 igual a zero. Pessoal, presta atenção. Tá? Então, esse assunto aqui está lá no programa de vocês, tá? E é o assunto de equação do segundo grau. É importantíssimo esse assunto, cara, que esse assunto aí, ó, pode ser cobrado tanto em função quadrática quanto em equação do segundo grau. É importante. Olha só. Esse tipo de questão aqui, tá? Muita gente ensina assim, ó. Pega a fórmula de Bhaskara, tá? Que a fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. É x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, por 2 vezes a, por 2 vezes a. Onde esse delta aqui, ó, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a, tá? Vezes o a, vezes o c, tá? Isso daqui, ó, é conhecido como quê? Como fórmula de Bhaskara, tá? Equação de Bhaskara, fórmula de Bhaskara, tá? Só que é o seguinte, ó, imagine se eu usar isso daqui para resolver esse tipo de questão. O que ele está pedindo aqui, ó, ele está pedindo justamente, ó o que ele está pedindo. Ele quer saber a soma
e o produto. Já aprendemos aqui, ó, que produto, né, que produto na matemática é multiplicação. Então, ele quer saber, ó, a soma das raízes e o produto. Por quê? Eu tenho que saber aqui a soma e o produto, tá? Por que, professor, eu tenho que saber a soma e o produto? Olha o que ele está pedindo na questão, a diferença. Diferença é o quê? Diferença é menos, tá, pessoal? Então, eu encontro a soma, encontro o produto e depois eu subtraio, tá? Então, é esse menos esse, tá bom? Questãozinha massa, né? E, só que eu não vou resolver essa questão pela fórmula de Bhaskara, tá? Aqui a matemática é bisurada, então eu vou te dar um bisu top para tu resolver essa questão aqui de forma bem rápida, tá bom? Bem rápida, presta atenção, tá certo? Só que, antes de explicar aqui, ó, esse bizu, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou repetir essa equação aqui, ó. Então, vamos repetir ela aqui embaixo. Vou colocar ela aqui, ó, presta atenção, tá? Então, vou colocar x ao quadrado mais 12x menos 13 igual a zero. Primeiro passo, tá? Vocês sabem por que isso aqui é uma equação de segundo grau? Tá bom? Vou explicar aqui. Vamos dar uma revisadazinha. Isso aqui é uma equação de segundo grau por causa desse 2 aqui, ó. Ó, por causa desse 2. Tá? O maior expoente é 2, então por isso que ela é do segundo grau. Se aqui fosse 1 ou não tivesse nada, seria de quê? Seria do primeiro grau. Se tivesse um 3, seria do terceiro. Se tivesse 4, seria do quarto, e assim sucessivamente. Tranquilo? Sabe por que esse nome equação? Sabe por que a gente chama equação? Por causa do sinal de igualdade. Se eu apagasse isso aqui, ó, se eu apagasse aqui, isso daqui não é mais uma equação de segundo grau. Pois é, pessoal. Talvez poucos de vocês sabem dessa informação, né? Mas se eu apago aqui o sinal de igualdade, isso não é uma equação do segundo grau, tá bom? Então, só é equação do segundo grau quando tem ó, um sinalzinho de igualdade. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Outra coisa importante, toda equação de segundo grau, tá vendo que a fórmula tem o B, tem o A, tem o C? A gente tem que descobrir quem é A, quem é B, quem é C. Então, vocês vão fazer assim, para descobrir. Ó, vocês colocam assim, ó, x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá certo? Colocando aqui embaixo, agora vocês sabem quem é A, quem é B e quem é C. Você vai precisar. Então, vamos lá, ó, já vamos aqui ó, organizar quem é A, quem é B e quem é C. Vou colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, quem é o A? O A, pessoal, é o cara que está na frente do x ao quadrado. Na frente do x ao quadrado aqui em cima não tem ninguém. Não tem ninguém, subtende-se aqui ó, que tem um número 1. Porque o número 1 ele é elemento neutro da multiplicação. E a gente não precisa colocar 1, certo? Então, o A aqui ó, ele é o número 1, tá bom? Vamos descobrir agora quem é o B. O B é quem? O B ó, é o cara que está do lado do x. Ó. O x aqui, ó, ele fica do lado. Quem está do lado do x em cima? É o 12. Então, nosso B é o 12. Tranquilo? Vamos agora para o C. Como é que eu descubro o C? O C é o termo independente, é o cara sozinho, o cara que está ali, ó, ninguém quer ele, tá bom? É justamente esse aqui, ó, o menos 13. Lembrando, o sinal faz parte. Não é só 13, não, é menos 13. Tranquilo? Vou colocar aqui, ó, menos 13. Pronto. Agora a gente já sabe quem é A, quem é B e quem é C, tá certo? Vamos usar o bizu, tá? Esse bizu é top, meu. Então vamos lá, ó. Anota esse bizu aqui, ó. Esse bizu é show de bola. Vou colocar ele aqui, ó, bizu. Tá bom? Esse bizu aqui, ó, é muito show de bola. Você vai fazer o seguinte, ó. Toda vez que você quiser aqui, ó, encontrar ó, a soma, tá? A soma, presta atenção no que eu vou explicar aqui, ó. A soma, tá? Você vai usar o seguinte, ó, a seguinte formulazinha. A soma das raízes, ó, é menos b dividido por a. Só isso, cara. Esse é o bizu, ó. Falou em soma, tu usa isso, ó, menos b sobre a. Toda vez que ele pedir produto, produto é multiplicação. Tu usa isso, ó. C dividido por A, tá? C dividido por A. Professor, só isso? Tem certeza, cara? Tenho certeza mesmo. Vai por mim, tá? Então, C dividido por A. Então, agora, vamos lá. Presta atenção. Vamos calcular a soma, tá certo? Então, a soma, ó. A soma, vou colocar aqui embaixo, ó. Vamos calcular aqui, ó. A soma. Vou colocar aqui de uma cor diferente. Ó, soma. Soma das raízes sem precisar usar Bhaskara. Você está vendo que em cima tem menos B? Menos B quer dizer o seguinte, ó, você troca o sinal do B. O B é quem? O B é 12. Troca o sinal dele aqui. Ó. Troca, vai ficar o quê? Vai ficar menos 12. Menos 12. Tranquilo? Dividido por A. Quem é o A? O A é 1. Dividido por 1. Ou seja, menos 12 dividido por 1 dá quanto? Dá menos
12. E encontrei a soma, meu irmão. Isso é muito top, velho. Se você resolvesse essa equação do segundo grau por baixo, cara, ia perder um baita tempo, meu irmão, para depois descobrir que a soma ia dar menos 12, certo? Agora vamos descobrir agora o produto. Produto, produto. Qual é o produto das raízes, tá? Produto também é bem simples, ó. É só você dividir aqui, ó. C, que é C, é o menos 13. Você vem para cá, ó, e divide, ó. Menos 13 dividido por A. Quem é A? A é 1. Então, você divide, ó. Menos 13 dividido por 1 deu quanto? Deu menos 13. Descobrimos aí, ó, quem é o produto das raízes, menos 13. Só que isso aqui não é resposta, não. Por quê? Porque ele quer a diferença. O que é a diferença? É um menos o outro. A diferença é isso. Então, vamos aqui, ó, descobrir quem é a diferença. Vou botar para cá, ó. Ele quer, ó, a diferença. Tá? Então, como é que eu encontro a diferença? Cara, isso é bem simples, tá? Então, a diferença entre a soma, então a soma que vem primeiro, quem é a soma aqui? Menos 12. Vem para cá, ó, coloca menos 12, tá? Diferença é menos, tu coloca menos aqui, ó, menos, ok? O produto, quem é o produto? O produto é menos 13, menos 13. Cuidado agora, tá vendo aqui que eu coloquei dois sinais, um juntinho do outro aqui, ó. Cuidado para não errar no sinal desse que já era, meu, tu perde a questão. Se tu errasse um sinal desse, olha só, se tu errasse aqui, ó, vou apagar aqui, ó. Imagina aqui, ó, se tu erra aqui, ó, tu faz assim, ó. Então dá menos 12 menos 13, ó. Menos 12 com menos 13 dá quanto? Menos 25. Letra E, tu ia marcar a letra E, perdeu a questão de vacilo, certo? Se liga aqui, ó, tá bom? Então, ó, quando tem sinais aqui, ó, a gente faz o quê? Obrigatoriamente a gente coloca o quê? Um parênteses. Então, eu vou colocar um parênteses aqui, ó. Certo? Agora vamos lá, ó, vamos resolver. Ó. Vou repetir o menos 12. Jogo de sinal, menos com menos. Esse aqui, ó, menos com menos dá mais 13. E agora eu vou resolver isso aqui. Ou seja, eu tenho 13 reais no meu bolso, ou, se você preferir, né? Eu estou devendo 12, mas tenho 13 no meu bolso. Se eu pagar, eu fico com quanto, pessoal? Eu fico com 1. Então, tá aí, ó. Resposta da questão 1, meu. Gabarito, letra A. Essa questão, ela é massa, meu. Ela é top, tá? Não erre uma questão dessa, tá bom? Então, ó, não precisa usar fórmula de Bhaskara, tá? Eu só demorei para resolver essa questão de fato, porque eu expliquei passo a passo. Mas você, ó, que já tem uma habilidade, porque esse curso aqui é tanto aquele que tem habilidade, tá bom? Que ele já está ali no nível avançado, né? Ou aquele que está iniciando. Por isso que eu faço aqui o básico do básico. Só que vai chegar nos aulões ali, aulão 6, aulão 7, que a gente vai estar, ó, voando nisso aí, tá bom? Daí eu já não vou perder tempo mais com isso aqui, porque vocês já estão fera, já viram isso daqui, já sabem como é que identifica o A, o B e o C. Tranquilo? Não esquece, ó, soma menos B sobre A, produto C sobre A. Beleza? Questão 8. Questão 8 fala assim, ó, dada a progressão geométrica crescente 5 sobre B, x 5 vezes B. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor de x desta PG. Pessoal, nós temos aqui ó, uma questão de progressão geométrica, né? Conhecida aí ó, como PG. Tá? Então, aqui, ó, se você já resolveu algumas questões do Instituto Down, tá? Você percebe, né, que esse tipo de questão já foi cobrado. Por isso que eu trouxe essa questão aqui. Pessoal, olha a importância, tá? De tu ter um curso, né, exclusivo, né? Às vezes tu compra um curso de um determinado cursinho aí, ó, e o cara só joga a questão, ele não estuda o nível das questões, ele pega questões, às vezes tu vai resolver questões de um concurso para ganhar 30 mil por mês, para ganhar 35 mil, para ganhar 40 mil por mês, e o cara joga aí para você aí, ó, e você às vezes fica com aquela dificuldade louca aí, não sabe para onde é que vai, tá? Por isso que é importante, cara, você ter um professor aí, ó, que pesquise as questões, veja o nível das questões, tá? E traga aqui para vocês aqui, ó, tá certo? Então, eu fiz isso, tá? Eu olhei aqui, eu peguei no meu banco de dados, eu tenho milhares de questões, selecionei a dedo, cara, uma e trouxe para esse material de vocês aí, ó. Vocês vão ver, cara, vocês vão ter um material altamente visurado, né? Às vezes o cara olha assim, poxa, é um curso barato, sei o quê, tal, isso não presta não, sei o que tal. Meu irmão, tá? Eu não gosto de ferrar ninguém, vamos dizer assim, né? Financeiramente, né? Isso aqui é um trabalho, todo mundo sabe, né? Mas eu também não vou ferrar ninguém, cara. Um curso aí, ó, que você vai pagar pelo valor justo, cara, pelo valor justo, tá bom? Mas vamos lá, ó.
presta atenção aqui, ó, nesse tipo de questão aqui, ó. Olha só, tá certo? Então, toda vez aqui, ó, toda vez que ele der esse tipo de questão na PG, isso já foi cobrado no Instituto Downing, você vai fazer assim, ó. Esse tipo de questão é resolvido por termo médio, tá certo? Vamos resolver essa questão por termo médio, tá? Então, vou explicar aqui, ó, termo médio, conhecido também como termo do meio, tá bom? Posso até colocar assim, ó, termo do meio. Vamos colocar aqui, termo do meio, ou termo médio. Termo médio, certo? Então, vamos deixar termo médio aí. Olha só, funciona como? Funciona assim, ó. Imagina que você tem três números aqui, ó, em progressão geométrica. Lembrando, tá? Isso aqui é termo médio de quê? Termo médio da PG, porque existe termo médio da PA e termo médio da PG. Isso aqui é termo médio da PG. Então, se eu tenho aqui, ó, três números em progressão geométrica, tá? Por exemplo, A, B e C. O termo médio é justamente o cara do meio, esse B aqui, ó. Se eu quisesse encontrar esse B, é bem fácil, pessoal. É só fazer isso, ó. Presta atenção. Olha só, esse B ao quadrado, ele é igual ao produto dos extremos, ou seja, A vezes C. É só você multiplicar os extremos, tá bom? Então, isso aqui, ó, saiba isso aqui, cara, que isso já foi cobrado, tá? Na banca Instituto Downing e possivelmente, né, pode ser cobrado novamente, tá certo? Então vamos resolver essa questão só com esse bizu aqui, ó, tá? Vamos lá, olha para cá, ó. Quem é o termo do meio? O termo do meio é o x, que é justamente o que ele está procurando, ó, x, ó. Então você vem para cá, ó, coloca o x aqui, ó, beleza? Ó, x está elevado ao quê? Ao quadrado. Então você coloca 2 aqui, ó, igual. Agora multiplica quem está nos extremos, que é o x sobre b, que eu vou colocar aqui, ó, x sobre b vezes, que é o outro, 5b, ó. 5b, tá bom? Olha só, como é que eu resolvo isso? Rapaz, isso é bem tranquilo. Tá vendo que o B tem um B embaixo e um B em cima? É só, pode cortar, ó. Só corta que já era o B, tá bom? Aí ficou o quê? Ficou, ó, x ao quadrado é igual. E aqui em cima sobrou aqui, ó, 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá quanto? 5 vezes 5 dá 25. Tá vendo esse 2 que está aqui, ó? Esse 2 que está aqui, tá? Ele transforma-se em quê? Transforma-se em raiz. Ele é expoente, né? Então, por isso que a gente fala assim, ó. O inverso da potenciação é a radiciação, tá bom? E o inverso da radiciação é a potenciação. Ou seja, vamos transformar esse 2 aqui em raiz, ó. Fica raiz de quanto? Raiz de 25, tá bom? Raiz de 25. Aí dá x igual a quanto? A raiz de 25 dá quanto? Raiz de 25 dá 5, tá? Então, tá aí o gabarito da questão, ó. Vale 5. Gabarito é quem? Gabarito, letra C. Oitava questão nossa aí do nosso primeiro aulão, letra C. Professor, ele falou aqui, ó, nessa palavrinha aqui, ó, crescente, tá? Se ele não falasse aqui, ó, pessoal, ele falou essa palavrinha crescente para ele blindar a questão. Como assim, professor, blindar a questão? Blindar assim, ó, olha só. Se liga aqui comigo aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Tá vendo essa partezinha aqui, ó, que tá aqui? Eu vou circular aqui, ó. Tá vendo essa partezinha aqui? Vou trazer ela para cá, ó, tá? Vou trazer ela para cá. Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado é igual a 25. Tá? É igual a 25. Aí esse 2 aqui, ó, o correto mesmo é fazer assim, ó. Esse 2, isso é uma equação de segundo grau, pessoal. Então tem que ter duas raízes. Então o correto mesmo é fazer assim, ó. É colocar o x é igual mais ou menos, porque uma raiz positiva, outra negativa, raiz de 25. Aí fica x é igual mais ou menos raiz de 25 dá quanto? Dá 5, tá? Então nós temos aqui, ó, pode ser um 5 aqui, ó, negativo, né? E pode ser um 5 o quê? Positivo. Nós temos aqui, ó, duas raízes, ó, x1 e x2, negativo e positivo. Tá, professor, mas por que você não foi, porque você, tu não fez assim? Porque ele está falando que é crescente. Se ele está falando que é crescente, é positivo. Se ele não colocasse essa palavra aqui, ó, se ele não colocasse essa palavra aqui, ó, alguém iria entrar com recurso na questão e ia anular a questão, tá? Ia anular. Então, por isso que ele colocou isso aqui crescente, tá bom? Então, essa informaçãozinha aqui, dessa palavrinha crescente, é justamente por causa disso. Porque se fosse negativo aqui, ó, se o 5 fosse negativo, ela já não seria crescente mais. Tranquilo até aí? Então, tá aí, ó, bastante aí conhecimento aí sobre progressão geométrica, tá? Mais para frente, vou trazer umas questões top aí de progressão para a gente dar aquela revisada. Vamos aprender tudo, cara. Soma dos termos,
termo médio, termo geral, vamos aprender a soma dos termos finito e infinito, tudo de PG, tá certo? Mas aí, ó, tenham paciência que tudo vai dar certo, meu irmão. Primeiro aqui, ó, estude todo esse aulão, saiba resolver de todas aí, ó. Tranquilo? Questão número 9. Questão número 9 fala assim, ó, quantos anagramas tem a palavra Pajeú? Pessoal, nós temos aqui, ó, uma questão aqui, ó, que é uma questão de análise combinatória, tá? Questãozinha de análise combinatória que fala de anagramas, tá? Ou seja, isso aqui está relacionado ao assunto de permutação. Esse tipo de questão, pessoal, cai muito, mas muito em prova, tá? E às vezes a pessoa aqui, ó, nunca resolveu uma questão dessa e não sabe nem para onde é que vai. É uma questão tão fácil, cara, tão simples, mas não sabe nem para onde é que vai, tá bom? Então aqui, ó, eu vou fazer um resumo, tá? Um resumo de anagramas, tá certo? E depois eu vou resolver a questão, tá certo? Então vamos lá, vou fazer um resuminho aqui, ó, bem rápido aqui de anagramas. Olha só, o que você aqui, ó, tem que saber de anagramas, tá? Vou colocar aqui um exemplo aqui, ó. Presta atenção, tá? Vou colocar um exemplo aqui. Imagina aqui, ó, que você tem uma palavra, vou pegar uma palavra pequena, tá? Vou pegar uma palavra pequena, a palavra sol, tá bom? A palavra sol. Peguei a palavra sol, tá? Anagrama é o seguinte, ó, basicamente é o seguinte, ó, tá? Numa linguagem bem simples. É você, ó, mudar a ordem aqui dessas letras e ir formando palavras, tendo significado ou não, tá certo? Mais ou menos isso. Então vamos lá, ó. Vamos aqui mudar as ordens aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui a palavra sol, né? Ela pode ser escrita assim, ó. Primeira, ó. Primeira coisa, ela pode ser escrita assim, ó. Sol. Beleza? Eu posso escrever ela assim, ó. S-L-O. Lembrando, tem um significado ou não. Tranquilo? Eu posso escrever também ela assim, ó. Ó. O-S-L. Eu posso escrever também, ó. O-L-S. Eu também posso escrever ela assim, ó. L-O-S. E por último, eu posso escrever, ó. L-S-O. Tá? Então tá aí, ó, todas as possibilidades possíveis, tá? Para formar com as letras da palavra sol são essas aqui, ó, tá bom? Anagrama é justamente o somatório de tudo isso aqui, ó. Então, se você observar aqui, ó, eu tenho quantos anagramas aqui, ó? Eu tenho 6 anagramas, tá? Porque nós temos aqui, ó, 6 combinações. Pessoal, anagrama é isso, basicamente é isso, tá? Então, o total de anagrama aqui, ó, são 6. Então, nós temos aqui, ó, 6, 6, anagramas. 6 anagramas. Só que a palavra só é tranquila, né? Só tem 3 letras. Imagine se fosse uma palavra grande, né? Por exemplo, aí, ó, a palavra Pajeú, por exemplo, que vai dar um monte aqui, ó. Se você observar, ó, é só olhar as alternativas aqui, ó. O mínimo é 60 e o máximo é 420. Então, ou seja, imagine aí, ó, tá? Então, existe, né, lógico, outro método para resolver esse tipo de questão de forma mais simples. Porque se eu for fazer isso aqui, vai dar muitas e muitas combinações. Concorda comigo? E você vai acabar se confundindo e vai errar a questão, tá? E também não tem tempo nem na prova para resolver. Beleza? Mas vamos lá. Então, já sabemos o que é anagrama, tá? Agora eu vou começar a ensinar, tá? Como se calcula anagrama de forma mais simples. Você vai fazer assim, ó. Existem 2 tipos, tá? De palavras aqui, ó, que vocês têm que saber. Os 2 tipos são esses. São palavras que têm letras diferentes e palavras que têm letras aqui, ó, iguais. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui, ó, tá? Então, vou pegar aqui, ó, esse sol aqui mesmo, certo? Vou pegar uma palavra aqui, ó, sol, tá? Vou pegar sol e depois vou pegar outra palavra aqui, ó. Vou pegar uma palavra aqui com letra diferente, com letras aqui, ó. Posso pegar a palavra guarda. Tá aqui, ó. Guarda. Pronto, olhei para cá, vamos pegar a palavra guarda. Guarda. Certo? Então, peguei essas 2 palavras aqui, tá bom? Sol e guarda, tá? Então, vamos descobrir os anagramas dessas 2 palavras. Isso aqui é só exemplo, tá, pessoal? Só dando o básico aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá, ó. Presta atenção. Você vai fazer assim, ó. Olha como é fácil. Olha para cá, ó. A palavra sol. Tem quantas letras? Tem 3. Se tem 3, ó, você coloca o 3 aqui, ó, e coloca o símbolozinho de fatorial, certo? Esse símbolozinho aqui, ó, é um símbolozinho que ele é chamado de fatorial, tá bom? E lê-se assim, ó, fatorial de 3,
tá certo? Ou 3 fatorial, tá? A leitura, meu, não vai interessar não, tem que marcar o x no lugar certo, beleza? E para resolver, você vai fazer assim, ó, olha só, isso aqui é igual, você repete o primeiro, então você vai repetir aqui, ó, repete aqui, ó, o 3, tá certo? Coloca o 3 e coloca os números em ordem decrescente até chegar no número 1. Então, nós temos o 3, ó, depois, ó, o 2 e depois o 1. Sempre multiplicando, sempre, nunca é soma, sempre multiplicando, tá bom? E agora é só resolver isso daqui, ó. Se você resolver, ó, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Resposta 6. Então, a palavra sol tem 6. Tem 6 o quê? Anagramas. Foi justamente o que a gente encontrou aqui, ó. Somente isso. Tranquilo? Então, palavras que não têm letras repetidas só faz desse método aqui. Vamos agora para a palavra guarda, que tem letras repetidas. Presta atenção aqui. Nesse caso, como tem letras repetidas, por exemplo, o A, ó, ele se repete aqui 2 vezes, você vai ter que fazer assim, ó, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Ó, sempre que tiver letras repetidas, vai dar uma fração. Então, você coloca um tracinho aqui, ó, coloca um tracinho, tá? E conta. Aí em cima é o total de letras, tá bom? Em cima, você coloca aqui, ó, o total de letras. Em cima é o total de letras. Guarda tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6, coloca aqui, ó, 6 e o símbolozinho de fatorial. Beleza? Embaixo você coloca as letras repetidas. Eu tenho duas letras repetidas, que é o A e o A. Então você coloca aqui, ó. Você pega, ó, você coloca aqui o 2 e o símbolozinho de fatorial. Lembrando, tá? Esse 2 aqui, ó, esse 2 é porque a gente tem aqui, ó, duas letras a, duas letras A, tá vendo? Agora vamos lá, ó. Como é que eu resolvo isso? Você resolve assim, ó. Presta atenção agora, tá? Então você, ó, tá vendo esse 6? Qual é o maior dos dois? O 6 ou o 2? O maior é o 6. Então você vai baixar o 6 até chegar no 2. Quando chegar no 2, você para. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar, ó, 6 vezes, 5 vezes, sempre em ordem decrescente, tá? 4 vezes, 3 vezes, 2. Opa, cheguei no 2. Aí eu paro. Quando eu paro, eu boto o símbolozinho de fatorial. Aí eu coloco aqui, ó, dividido, e coloco aqui, ó, 2 fatorial aqui, ó. Por que eu parei? Porque, ó, nós temos agora, ó, o mesmo fatorial em cima e embaixo, justamente para a gente, ó, cortar. Então, a gente corta, ó. Cortou isso daqui, ó. E a resposta da questão é o quê? E a resposta é só você multiplicar esses números aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, ó. Então, a gente multiplica, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vamos multiplicar, ó. 6 vezes 5 dá 30, né? 6 vezes 5 dá 30, tá bom? 30 vezes 4, 30 vezes 4, 4 vezes 3, 12. Ou seja, 12 com 0 deu 120. 120 3 vezes deu 360, tá bom? Então, isso daqui, ó, 360, são a quantidade aqui, ó, tá? De anagramas da palavra guarda. Tranquilo, pessoal? Então, eu fiz uma revisão aqui, ó. Revisão aqui, ó. Show de bola aqui, ó, do que é anagramas, tá certo? Vamos lá. Agora vamos resolver a questão. Essa questão aqui tu vai resolver assim, ó. Toda vez que cair uma questão de anagrama na tua prova, tu nem perde tempo, cara. Tu vem pra cá, ó, pega a palavra. Qual é a palavra? Pajeú. Vou colocar ela aqui embaixo aqui, ó. Olha só. Tu coloca ela aqui embaixo aqui, ó. Ó, vou colocar ela aqui, ó. Tá? Pajeú. Primeira observação. Parece besteira, meu irmão. Parece besteira. Mas muita gente erra, viu? Então se liga. Parece besteira. Tá vendo esse sinalzinho aqui? Isso aqui não conta, tá? Esse sinal aqui, ó. O sinal não conta. Então, não é para você contar o sinal. Você só conta as letras, tá bom? Então, vamos lá. Anagramas, eu tenho quantas letras? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho, ó, 5 letras. 5 letras. Pergunto. As letras têm letra repetida? Não. Então, é só fazer isso, ó. 5 fatorial. E agora você faz 5, 4, 3, 2 e 1. E multiplica todo mundo, tá certo? Vamos lá, ó. Vamos multiplicar aqui, ó. Olha só. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. Esse 1 serve para nada na multiplicação, tá? Então, vamos multiplicar, ó. 20 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12. Pega o zero, coloca aqui. Deu quanto? 120. Então, ó, a multiplicação aqui deu 120. Olha para cá, qual o gabarito? Gabarito, letra B. Simples assim, pessoal. Então tá aí, ó, conhecimento aqui, ó, riquíssimo aqui, ó, sobre anagramas. Cara, se tu pegar esses visus aí, ó,
tu não vai errar uma questão mais, tá? Se errar é aquelas questões aí, ó, nível avançado, que todo mundo erra, então tudo isso não vai fazer diferença, que todo mundo errou mesmo, tá? A tua posição vai continuar na mesma, tá bom? Mas as questões de nível básico aí, ó, tu não vai errar mais, tá? Na básico ali, lembrando, isso aqui a gente tá começando agora, tá? Vai lá na frente eu vou trazer outras questões de anagramas mais, né, mais elaboradas, tá bom? Aí a gente vai ficar fera nisso aqui e você não vai errar nenhuma, tranquilo? Tamo junto. Vamos lá para a próxima questão. Questão 10. Então vamos lá, ó. A questão fala o seguinte, ó, questãozinha aqui, ó, da banca, ó, Instituto Downe, tá? Então vamos lá, ó. Se liga nessa questão. O Departamento de Recursos Humanos de uma empresa está planejando a programação de eventos para os próximos 10 anos, de 2023 a 2033. Eles precisam saber quantos anos bissextos ocorrerão durante esse período para ajustar seus cronogramas adequadamente. Sabendo que 2020 foi um ano bissexto, determine quantos anos bissextos ocorrerão entre os anos de 2023 e 2033 e assinale a alternativa correta. Pessoal, o primeiro passo. Esse tipo de questão, ele está onde no assunto de vocês? Lá naquele programa gigante. Ele está onde? Ele está num assunto chamado calendários, tá? Lá embaixo do programa tem um assuntinho chamado calendários. Então, essa questão, ela se encaixa nisso aí, tranquilo? E também, ó, foi uma questão aí, ó, da banca organizadora aí que vai fazer a prova de vocês, tá? Então, é um nível de questão tranquilo, é um nível de questão simples, tá? Nessa questão aqui, hoje, a gente vai aprender, ó, o que são anos bissextos, certo? O que são anos bissextos. E como identificar um ano só olhando aqui, ó, se ele é bissexto ou não, tá bom? Você vai fazer assim, ó, presta atenção aqui, ó, tá? Então, o primeiro passo, ele está falando aqui, ó, que ela vai do ano de 2023, ó, de 2023 a 2033. Então, eu vou escrever todos aqui, ó, em linha. Então, vou colocar aqui, ó, presta atenção, tá? Então, vamos lá, ó, 2023, 2024, 2025, 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, tá bom? Isso aqui são os anos. Pessoal, ano bissexto, para você saber aqui, ó, quando um ano é bissexto, você vai nos dois últimos números. Dois últimos números. Na verdade, não é números, né? Dois últimos algarismos, que a gente agora já aprendeu, né, o que é algarismo. Então, vamos nos dois últimos algarismos. Vamos aqui, ó. Então, preste atenção. Tá vendo aqui, ó? Ó, vamos marcar os dois últimos. Ó, eu tenho, ó, 23 aqui nesse, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Nesses dois últimos, pessoal, a gente tem que saber o seguinte: para que um ano seja bissexto, ele tem que ser, ó, divisível por 4, ou seja, tem que dar para dividir ele por 4, tá bom? Se der para dividir por 4, isso aqui, ó, é um ano bissexto. Só isso. Vamos lá, pega o 23. O 23 dá para dividir por 4? Não. Por quê? Porque não se divide número ímpar por número par. Então, 23 não dá para dividir por 4. Se não dá para dividir, tu vai para o próximo, 24. 24, nós temos o 24 aqui, ó. Eu posso dividir 24 dividido por 4? Posso. Porque 24 dividido por 4 dá 6. Então dá para dividir. Quando você acha o primeiro, os próximos é de 4 em 4. É só você se ligar, ó. Vai pulando, ó. Ó, eu pulo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 aqui, o 28. Ó. Pode ver, ó. 28 dá por 4. 28 por 4 dá 7. Pula aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ó. 32. 32, ó, dá para dividir por 4. 32 por 4 dá 8. E aqui não tem mais ninguém, entendeu? Então a resposta é o quê? Existem quantos números? Existem 3, que é o ano de 2024, 2028 e 2032. Então, o gabarito dessa questão aqui é a letra B. Professor, isso aí é muito fácil. É, meu irmão, isso aí é relativamente fácil, tá? Talvez aí, ó, você acha uma questão dessa fácil, mas muitas pessoas aí, ó, não sabem resolver esse tipo de questão, tá? Então, a gente aqui, ó, tem que aprender aqui, ó, do básico até o avançado, tá? Estou trazendo questões aqui, esse nosso primeiro aulão foi questões de nível básico, tá? Nível bem tranquilo. Os próximos a gente vai aumentando o nível, vai aumentando até quando chegar no nível top aí, ó, para vocês aí, ó, tá bastante fera aí, ó, para enfrentar aí essa prova, tá certo?